Meu irmão, cara, eu tava querendo fazer mais um vídeo sobre Baki porque, eu vou falar pra vocês, eu sou um pouco carente da lore de Baki, né? E eu senti um respiro disso, pelo menos, né? Eu acho que algo que pode nascer disso nos últimos 3 capítulos, os 59, 60 e 61 de Baki Rahen. E eu acho que com essa parada, né, do Yujiro caçando os animais, ele lutando lá contra os ursos, negócio aí desse javali aí, isso pra mim não tem o menor significado, mas eu acho que com um foco a mais no Yujiro, né, porque geralmente esses capítulos que o Itagaki faz pra, né, dar essa moral aí pro Yujiro, né, ficar mostrando, não, tem todas as qualidades do mundo, como ele é o cara perfeito, o cara mais forte do universo e tal, mas e aí? Eu não quero ver o Yujiro lutar contra bicho. É maneiro o capítulo dele lá, andando pela rua, mostrando, né, o negócio, como é que é? O corpo metálico, o cara todo brilhoso. Isso é legal. Eu acho esses capítulos maneiros. Eu lembro daquela vez também, quando teve lá, do nada, assim, ele meteu um capítulo dele lá, tancando aquele arpão de perfurar baleia, tá ligado? Eu acho esses capítulos legais, igual os capítulos lá que ele visita os presidentes quando tem eleição nos Estados Unidos e tal. Eu gosto muito desses capítulos, isso aqui, 3 capítulos de uma vez só. Isso não é normal. Eu quero ver desenvolvimento nisso aí. Será que Baki Rahen finalmente, né, vai ter um caminho agora levando pra alguma coisa que vai ter o foco no Yujiro? Porque no começo a gente teve aquele foco lá no Jack, né? Com a luta dele contra o Piccolo, com a luta dele contra o Hanayama, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando, porque eu realmente não gostei de quase nada daquilo, porque aquilo lá, a luta dele contra o Piccolo foi simplesmente roteiro, aí a luta dele contra o Hanayama também foi puramente roteiro, e um pouquinho do nacionalismo do Itagaki, mas o que eu realmente quero assistir, eu sou viúva da lore de Baki, porque eu lembro, né, daqueles capítulos lá do Yujiro na guerra do Vietnã, eu acho, né? Porra, cara, aqueles capítulos eram muito maneiros, cara. Porque, né, por mais que seja naquela época onde o traço do Itagaki não tava tão bem desenvolvido assim, era legal. Era muito bem feito. Porque era história. E quando a gente viu, né, que o Yuichiro, ele lutou, né, contra os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em Okinawa, ter, né, esse desenvolvimento do Yujiro, esse desafio do Yujiro indo pra guerra também, pra querer correr atrás de, pô, vou lutar contra o exército, tá ligado? Isso era legal. E agora eu sinto falta disso. Depois que o Baki, né, lutou contra o Yujiro, nunca mais teve uma lore interessante. O arco do Musashi pra mim não significa nada, eu não gosto do arco do Musashi, pra mim, sei lá, ele é meio meia bomba. Eu tô até pensando em reler ele, né, já que saiu o anime. E eu tava pensando em reler, talvez até fazer um vídeo sobre, porque eu peguei uma, sei lá, eu fiquei meio puto naquela época, porque o Musashi, ele mata o Hetsu, tá ligado? Pô, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu não fiquei, porque eu gostava muito do Hetsu. E aquilo me decepcionou bastante. Só que eu quero ver um desenvolvimento a mais com o Yujiro. E eu tô analisando uma possível resenha aqui, hein? Eu acho que talvez, né, por ter aquele foco no Jack lá no começo do mangá, do Baki Rahen, após, né, aquela humilhação que o Sukune sofreu pro Jack pra construir esse arco dele em Rahen. E aí, depois daquela luta lá do Hanayama, né, não teve caminho nenhum. Teve aquele desafio lá, onde o Baki humilhou aquele... Como é que é o nome daquele cara? É Katou, não lembro. Aí depois começou um negócio totalmente aleatório. Fechou, né, aquela parte do Doppo pra chegar em 3 capítulos seguidos sobre Yujiro. Isso não é normal não, rapaziada. Tem alguma coisa vindo aí. Eu sei que isso é choro da minha parte, mas eu duvido que a história de Baki vai voltar, porque a história acabou ali na... A história de fato, né, o objetivo de Baki acabou ali na luta do Baki contra o Yujiro. Aquilo ali foi o ápice da obra. E eu acho que não vai ter mais nada pra frente, porque agora é só o Itagaki farmando mesmo em cima da própria obra dele, porque Baki, querendo ou não, é um sucesso. Vende pra caramba lá no Japão.
é o carro-chefe da editora deles, né? Isso eu sei porque eu que acompanho aqui, né, faço aqui no canal Worst Crows, que também é um dos tops ali dessa editora, né, da Akita Shoten, a Shonen Champion, né? E o que tá o top 1 mesmo, assim, eu imagino que seja Baki. Eu tenho 90% de certeza que Baki é o que mais rentabiliza mesmo a revista. E é só o Itagaki farmando mesmo, porque o objetivo de Baki foi concluído ali naquela luta do Yujiro, se bem que nada se resultou daquilo. Mas o que eu queria mesmo ver é um arco focado no Yujiro, com ele lutando contra um ser humano. Eu não quero ver Yujiro matando javali, não quero ver Yujiro matando urso. Eu não sei quem vai desafiar o Yujiro. Será que vai ser o Jack? Vai dar uma de maluco ali, vai desafiar o Yujiro, igual o Baki também desafiou o Yujiro no passado? Nunca se sabe, cara. Porque Baki Rahen tá no nome, né? Rahen significa as pessoas ao redor de Baki. Então, eu duvido que vai ser sobre o Baki, mas o Jack existe. Ele já teve o destaque dele, né? Nessa obra aqui. Só que eu acho que existe uma possibilidade de alguém ir pra cima do Yujiro. Até hoje, cara, eu nunca vou esquecer daquele capítulo lá do Kehaya trollando o Yujiro. Aquilo ali é aquilo eu tenho um ressentimento daquilo, sabe? Porque o Itagaki construiu o Kehaya como um cara forte. Só que aí ele foi dizimado lá, né, pelo Doppo, com direito ao Doppo enfiar o dedo no nariz dele. Pô, velho. Porque o Yujiro, pô, o ego dele foi ferido ali naquela história ali. Não dá pra dizer que não foi. Mas eu queria ver ele fazendo alguma coisa e 3 capítulos seguidos sobre ele. Eu tô ansioso pro próximo, cara. Eu geralmente não tava lendo mais tanto Baki assim, porque, né, eu tô querendo focar mais no conteúdo que eu geralmente produzo aqui. Inclusive, se você tiver interesse, eu faço capítulos aqui toda semana de Crows. Worst nem tanto, né? Mas os Worst Guidance. Tem Nine Pics aqui também. Nine Pics, não sei se um fã de Baki gostaria tanto de Nine Pics, mas eu agora tô interessado. E eu vou, na hora que sair o próximo capítulo, eu vou ler igual um cracudo, porque eu quero desenvolvimento da lore de Baki. Cara, eu lembro quando o Piccolo apareceu, teve aquelas histórias, né, aquelas teorias de que o Piccolo poderia ser um antepassado dos Rama. Cara, eu achava aquilo tão legal. E agora a gente não tem mais espaço pra fazer teoria sobre Baki. A gente não tem mais espaço pra especular o que pode acontecer. Porque virou aleatoriedade pura. E eu gostava de ver foco na obra. Eu sinto que o foco não existe mais agora em Baki Rahen, porque, né, vai saltando entre os personagens, cai lá, vê um cara daqui, vê um cara do outro. Tem os Gaidens de Baki, tem aquele Gaiden do Gaia e do Sikorsky, o Isekai do Hetsur. Mas eu quero a história original. Eu quero a história original desenvolvendo. Eu quero ver alguma coisa interessante sobre Yujiro. Então eu estou aqui averiguando possível resenha. Claro, eu duvido que vai ter alguma coisa, porque, né, o Itagaki, eu sinto que ele perdeu parte do tesão dele que ele tinha. Mas me permitam sonhar. E me permitam sonhar também com sua inscrição aqui, o seu like. Você mandando aí para algum amigo seu que também possa estar inspirado a ver o desenvolvimento da história de Baki. E comentando aí para engajar legal, porque eu leio tudo e eu quero saber o que você também tá pensando. Valeu!